Mas por hora eu quero te convidar a que continuemos os nossos estudos na Epístola de Filipenses. Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, para lermos os versos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, é onde continuaremos a nossa série de estudos sobre alegria para a vida toda. Leremos a carta da alegria para entender como Paulo, ainda que em situações tão adversas, consiga viver em alegria e contagiar as pessoas à sua volta com a alegria de Cristo e a alegria do Evangelho. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Semana passada, como eu disse, começamos reflexões na Epístola de Filipenses, que tem esse título, entrou para a história com esse nome, Carta da Alegria. E nós temos pensado nesse tema que você pode ver no slide aí atrás de mim, alegria para a vida toda. Porque de fato Paulo expressa muita alegria nessa carta. Paulo fala o tempo todo do quanto ele se sente alegre e do quanto ele quer que os cristãos de Filipos se alegrem com ele, porque ele tem vivido lutas, mas ainda assim o Senhor tem preservado a alegria dentro do seu coração. O mais interessante dessa carta é, como nós já mencionamos, que Paulo estava preso, e as condições de vida, de sobrevivência que ele tinha ali eram terríveis. Paulo estava vivendo em muitas dificuldades na cadeia, mas ainda assim ele consegue escrever uma carta para um grupo de pessoas que ele muito amava, e essa carta fica conhecida como Carta da Alegria. Nós percebemos que não se trata aqui em Paulo, no primeiro capítulo, de uma alegria fingida. Paulo não está fingindo que está alegre para que os cristãos de Filipos se sintam bem. Ele não está fingindo que ele está bem para que os irmãos não se preocupem com ele. Paulo está genuinamente alegre. Paulo está feliz mesmo em meio às lutas que ele tem vivido. E nós percebemos também que Paulo não estava louco. Paulo não estava louco. Ele não estava ignorando o que acontecia à sua volta. Ele tinha plena consciência do que estava acontecendo. Ele tinha plena consciência das condições terríveis que estava vivendo e do risco que a sua vida corria. Mas de alguma maneira, ele tem alegria. Ele tem alegria de maneira que ele sente alegria e ele é capaz de contagiar os filipenses com alegria. Ele tem tanta alegria e ela fica tão patente nos seus escritos que mesmo hoje, séculos depois, nós podemos reconhecer nessa carta. E é por isso que nós começamos essa série de estudos, porque nós olhamos para isso e vemos o quanto isso é precioso para a vida. Nós também queremos isso. Nós sabemos que o mundo tem alegrias para nos oferecer, mas sabemos que são alegrias passageiras. Parecem alegrias, mas na verdade não são. São alegrias que precisam se entorpecer para de fato celebrar a vida. São alegrias que passam muito rápido. O que o mundo vive são situações de gangorra emocional, de montanha-russa emocional, na qual quando está tudo bem você está no alto, mas quando está tudo ruim você está para baixo. O que nós queremos é isso que Paulo vive, em que ele está em cima ou ele está embaixo, ele tem tudo ou ele não tem nada, ele está livre ou ele está preso, e ele ainda assim consegue ter alegria. Nós notamos em Paulo um equilíbrio, uma estabilidade que nós também buscamos e queremos em nossas vidas. Afinal, como é que ele consegue estar numa situação tão terrível e estar bem, e estar feliz, e não perder o foco de viver para Cristo e desfrutar da alegria que só Ele tem? Nós estamos caminhando na Epístola aos Filipenses. Domingo passado caminhamos ao longo do primeiro capítulo, tentando aprender e entender como é que Paulo consegue ser feliz em dias tão difíceis. E a primeira coisa que nós aprendemos no domingo passado
foi perceber que Paulo consegue se sentir alegre, desfrutar de alegria e contagiar outras pessoas com a sua alegria, é porque ainda que esteja preso, ainda que esteja apanhando, ainda que esteja passando fome na prisão, Paulo se sabe mais do que vencedor. Paulo tem plena consciência que ainda que esteja preso, sendo violentado, passando fome e outras necessidades, ele é mais do que vencedor. O que acontece aqui é que Paulo entregou a sua vida a Cristo, mas ele se entregou a Cristo de uma maneira tão completa, tão total, que ele ama mais a Cristo do que a própria vida. Então ele olha para si mesmo, para a sua situação e diz: eu estou preso, mas Cristo está sendo glorificado. Eu estou preso, mas a palavra de Cristo está sendo pregada. Então está tudo certo, então está tudo bem, porque conquanto que Cristo seja pregado, adorado, entronizado no mundo todo, eu estou feliz e continuarei me alegrando, é o que Paulo diz no capítulo 1, verso 18 de Filipenses. A maior preciosidade, o maior desejo, o maior amor, o maior sonho que Paulo tem na vida é ver Cristo glorificado e Cristo entronizado sobre todo mundo. E ele sabe que isso vai acontecer de uma maneira ou outra. Mais do que se ver bem, Paulo quer ver Cristo glorificado no mundo, e ele sabe que isso vai acontecer. A luta que Paulo luta já está ganha, a vitória já está profetizada, já está garantida. Um dia todo joelho se dobrará diante de Cristo. Paulo tem essa certeza e essa convicção. Então ele diz: hoje eu estou preso, mas a luta já está ganha. O meu maior sonho vai se realizar. Então ele se alegra, ele olha para as pessoas que o prendem, ele olha para as pessoas que ameaçam a sua vida e consegue sorrir diante da morte, porque a vitória já está garantida. A maior vitória, o maior desejo, o maior amor de Paulo não é estar bem, não é o próprio conforto e nem a própria vida, mas que Cristo seja glorificado, ao ponto de que ele consegue dizer o que nós refletimos domingo passado. Em Filipenses capítulo 1, versos 20 e 21, Paulo diz: a minha expectativa, a única coisa que eu quero, e eu sei que não serei frustrado e nem envergonhado, é continuar lutando com toda a determinação e ousadia, agora e para sempre, para que Cristo seja engrandecido, glorificado e adorado através do meu corpo. Se pela vida ou se pela morte, tanto faz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ama tanto mais a Cristo do que a própria vida. Paulo ama tanto mais o Evangelho do que a própria vida, que ainda que a vida dele esteja ameaçada, mas o Evangelho está sendo pregado, para ele está tudo certo, para ele está tudo bem. Paulo é feliz, mesmo enfrentando dias terríveis, porque ele sabe que ele é indderrotável no intento da vida dele, ver Cristo ser glorificado. Ele diz: se ele permanecer vivo, ele usará a sua vida para engrandecer a Cristo, e se ele for morto, ele estará com Cristo, e a sua morte engrandecerá a Cristo. Então não há como ser derrotado. Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, de qualquer jeito. Então ele se pergunta: como é que eu poderia estar triste? Muito pelo contrário, eu me alegro e continuarei me alegrando. Paulo está genuinamente feliz em Filipenses, porque ele sabe que permanecendo em Cristo não há derrota para ele. Com Cristo, mesmo em meio a dores e perseguições, ele é mais do que vencedor por aquele que nos amou, ainda que enfrente dias difíceis. Tudo isso nós refletimos no domingo passado, e agora nós olhamos para isso e pensamos: bonito, não é? Que exemplo de Paulo! Nós ficamos extasiados de ver o quanto Paulo ama o Evangelho. Paulo ama de uma maneira tão intensa, que ama o Evangelho mais do que a própria vida. É verdade quando ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto cumpra a carreira que me foi proposta de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada na minha vida é precioso, conquanto que eu continue pregando o Evangelho de Cristo. É uma ideia, é uma vivência tão bela, tão grandiosa, que chega a nos incomodar, não é mesmo? É tão bonito que chega a ser incômodo olhar para isso tudo. Nos incomoda porque evidencia o quanto nós mesmos não somos assim como Paulo era. Nós olhamos para o exemplo de entrega de vida que Paulo vive e percebemos que nós mesmos não nos entregamos tanto assim a Cristo. Nós não vivemos dessa mesma maneira. Paulo ama mais o Evangelho do que a própria vida. Nós amamos mais a vida do que o Evangelho de Cristo. Nós percebemos que ainda que tentemos viver uma vida de entrega, não é tanto quanto Paulo vivia. Isso nos incomoda. Parece que de alguma maneira, mesmo sem querer, Paulo joga na nossa cara
o quanto nós não nos comprometemos de verdade com Cristo, com o seu Evangelho, o quanto não os amamos como deveríamos. Mas o fato é que nós somos brasileiros, e como já dizia a propaganda antiga, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Então nós não vamos parar por aí. Não vamos apenas olhar para o capítulo 1 de Filipenses e dizer, Paulo vive uma entrega mais profunda do que a nossa, então nós não daremos conta. Não, nós continuamos insistindo em Filipenses e vamos para o capítulo 2, porque queremos aprender, porque vamos continuar nos perguntando, afinal, então como Paulo consegue viver uma entrega tão profunda a Cristo e ao seu Evangelho, de maneira que ele consegue ser feliz, ainda que as situações à sua volta sejam tão terríveis. Como é que Paulo consegue se sentir assim? Como eu posso aprender a pensar e me sentir assim também? Como é que Paulo consegue viver uma vida de total e constante e completa entrega a Cristo, a ponto de amar mais a Cristo e o seu Evangelho do que a própria vida? Nós não paramos, vamos insistir, vamos continuar tentando entender tudo isso e abraçar isso também para as nossas vidas. E é aí que nós chegamos no segundo capítulo de Filipenses, mais especificamente no texto que nós lemos, os versos 5 a 11, no qual Paulo faz um convite aos filipenses e também a nós, quando ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós nos perguntamos como Paulo consegue viver uma vida de total e completa entrega a Cristo, Paulo nos responde nesse texto, simples, eu segui o exemplo de Cristo e eu me esvaziei de mim mesmo. Eu segui o ensinamento, o exemplo de meu mestre, e eu constantemente me esvazio de mim mesmo, assim como Cristo se esvaziou da sua glória para obedecer ao Pai, para servir ao Pai, e foi obediente até a morte de cruz. Cristo esvaziou-se da sua própria glória, se fez servo do Senhor, se fez semelhante aos homens para cumprir na cruz a obra que lhe estava destinada. De fato, para realizar a obra da cruz, a obra de salvação e redenção da humanidade, Cristo se esvaziou de todo o seu poder, se esvaziou, não do seu poder, perdão, de toda a sua glória, para se fazer semelhante aos homens. Pense comigo, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos senhores. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16 diz que por meio dele é que todas as coisas foram criadas. E Hebreus capítulo 1 diz que ele é herdeiro de todo o universo, e pelo poder da sua palavra sustenta a existência de todas as coisas que existem. Você está não entendendo o tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo? Do que ele é no universo? Do quanto ele é poderoso, do quanto ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e dizer tudo isso não expressa de maneira nenhuma o tamanho da sua santidade, o tamanho do seu poder e o tamanho da importância dele no Evangelho. Ele é tudo isso. Ainda assim, o Senhor Jesus Cristo, que estava com o Pai desde antes da fundação do mundo, se despe de toda a sua glória para vir ao mundo como ser humano, e aqui no mundo se fez servo de todos. Ele aceita vir ao mundo e nascer em um estábulo, nascer em uma manjedoura. Ele nasceu e foi criado como filho de um carpinteiro. Ele andava com pessoas consideradas imundas e pecadoras na sua época, cobradores de impostos, soldados romanos, mulheres, prostitutas, cobradores de impostos. Ele se deixava tocar por pessoas doentes, ele tocava aquelas que eram consideradas as pessoas mais desprezadas da época, os leprosos. E ele chega ao ponto de, na sua última noite com seus discípulos, lavar os pés dos discípulos e dizer: quem não se permite lavar por mim, não tem parte comigo. Ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele tem todo o poder do universo nas suas mãos, mas ele vem como homem e se faz de servo. Ele é um rei que não veio ao mundo como rei, ele é um rei que veio ao mundo como servo. Ele é um rei que veio ao mundo como servo para servir a humanidade. E diz o texto, servir até as últimas consequências.
Isaías capítulo 64, verso 4, nos diz algo muito interessante sobre o Senhor Deus. Diz assim, que desde toda a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nunca antes na história da humanidade, desde a antiguidade, nunca se ouviu falar e nunca se viu um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você concorda comigo que isso é um pouco absurdo? Porque Deus é Deus. Deus tem seus servos. Os servos trabalham para Deus e não Deus trabalha para os seus servos. Isso é ilógico, isso é irracional. Mas o texto bíblico diz: é assim que é o nosso Deus. Um Deus que, sendo todo-poderoso, nos ama a ponto de trabalhar pela nossa salvação. Um Deus que vem a nós na figura do Filho e aceita viver uma vida difícil e aceita morrer uma morte terrível por amor de seus servos, por amor de você e por amor a mim. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Cristo é isso. Cristo é a materialização, Cristo é a encarnação dessa profecia. Deus vindo aqui embaixo na figura do Filho dizendo: vocês se perderam do Pai e vocês não sabem voltar atrás, vocês não sabem voltar à presença do Pai, vocês não têm como voltar atrás, não há nada que vocês possam fazer para serem salvos, então eu farei por vocês. Eu tomarei de vocês a morte e o castigo que está sobre vocês, tomarei sobre mim e colocarei a vida que está sobre mim sobre vocês. Agora eu trocarei de fardo por vocês. A morte e condenação que é de vocês trarei sobre mim, e a vida que está sobre mim eu colocarei sobre cada um de vocês que crer em mim e que crer na minha palavra. Um Deus que trabalha, ou melhor, um Deus que morre por aquele que nele espera. Esse é o tamanho do amor de Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que sendo rei se fez servo para salvar a humanidade, e foi um servo obediente até as últimas consequências, porque a obediência ao Senhor e o seu serviço pela humanidade o fez ir até a cruz, e a cruz era a morte mais humilhante que existia na época, mas ele veio como servo, e foi servo até as últimas consequências, e se foi preciso se permitir humilhar daquela maneira, ele se permitiu humilhar, porque ele era obediente ao Pai e nos amava com todo o amor do mundo. Isaías 53, verso 7, diz que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou palavra nenhuma. Sabe por quê? Sabe por que Cristo caminhou calado até a cruz, e não reclamando e não protestando? Porque ele faz isso como um ato de obediência. Ele vai até a cruz por obediência ao Pai e por amor a nós. Então não há motivo para reclamar. Na verdade, parece que há uma tranquilidade, até uma certa talvez alegria em Cristo, por saber, por contemplar tudo aquilo que virá sobre a humanidade, a salvação, através do seu ato na cruz. Ele caminha mudo porque ele caminha em obediência, porque ele caminha em amor. Ele se permite humilhar por amor ao Pai. Ele se permite humilhar por obediência ao Pai e por amor a nós. E esse era um princípio elementar da vida de Cristo que ele já havia ensinado aos seus discípulos. Porque em Mateus capítulo 23, verso 12, ele já havia ensinado, dizendo: portanto, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e todo aquele que a si mesmo exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Pedro também ensina isso. Na sua primeira epístola, no capítulo 5, 6, ele diz aos cristãos do final do primeiro século: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Todo aquele que para servir ao Senhor se permite humilhar, se faz humilde diante do Senhor para obedecê-lo, será no tempo certo, no tempo oportuno, exaltado pelo Pai. Todo aquele que se fazendo servo de seus irmãos trabalhar pela obra do Senhor, será exaltado no tempo devido. Paulo entende isso. Paulo entende isso porque olha para Cristo, vê esse exemplo de Cristo e toma esse exemplo sobre a sua vida. Cristo se esvaziou de si mesmo para servir ao Pai e foi um servo obediente até as últimas consequências,
e por isso Deus o exaltou à maior posição. Eu também quero esvaziar-me de mim mesmo, entregar a minha vida a Deus, ser um servo de Cristo, para que no tempo devido Ele me exalte. Eu me esvazio porque eu não quero exaltar a mim mesmo, diz Paulo. Eu me esvazio porque eu quero ser servo até as últimas consequências como Cristo foi, e esperar que no tempo devido o Pai me exalte. Paulo está respondendo às nossas perguntas, e agora começa a ficar mais claro. No primeiro capítulo, nós nos perguntamos como é que Paulo consegue desfrutar de alegria mesmo nos piores dias, e ele nos responde, é simples, amando mais a Cristo do que amando a minha própria vida. Então nós nos perguntamos, mas Paulo, como é que você consegue amar mais a Cristo do que a própria vida? Ele nos responde, vivendo uma vida de total e completa entrega a Cristo e ao seu Evangelho. E nós continuamos perguntando, Paulo, como é que você consegue viver uma vida de total e completa entrega a Cristo, a ponto de amar mais a Ele do que a própria vida? E Paulo agora nos responde no capítulo 2, simples, me esvaziando de mim mesmo, não vivendo a minha vida cheio de mim mesmo. Eu não vivo cheio do meu próprio orgulho, eu não vivo inchado pelos meus próprios desejos, eu não vivo empanturrado nos meus próprios prazeres. Eu me esvaziei de mim mesmo, a ponto de que agora quem vive aqui nesse corpo não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não foi esse texto que nós lemos domingo passado em Gálatas capítulo 2, verso 20? Paulo dizendo exatamente isso, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso tudo faz muito sentido à luz de Paulo em Filipenses capítulo 2, dizendo, tomemos sobre nós o mesmo exemplo de Cristo e esvaziemo-nos de nós mesmos. Esvaziemo-nos de nós mesmos para sermos enchidos por Cristo, para sermos preenchidos pelo seu Espírito Santo, até o ponto de que as pessoas olham para mim, olham para Paulo e dizem, não é mais Paulo que habita em Paulo, parece que não é mais Paulo que age dentro de Paulo, Paulo não se parece mais com Paulo, Paulo agora parece-se mais com Cristo. Eu olho para Paulo e eu não vejo as atitudes nem as palavras de Paulo, eu olho para Paulo e eu vejo as atitudes e palavras de Cristo. Paulo quer ser vazio de si mesmo, para poder ser cheio de Cristo, para que a sua vida seja vivida para Cristo, para que as pessoas olhem para Ele e vejam Cristo e percebam, também preciso disso na minha vida, preciso me esvaziar de mim mesmo para ser preenchido por esse mesmo Espírito Santo de Cristo que habita dentro de Paulo. Eu também quero isso para mim. Isso é ser servo de Cristo, se fazer corpo, mãos, pés e boca de Cristo presente no mundo. Mas olhando para isso a gente se pergunta, então o que significa me esvaziar de mim mesmo, Roberto? Ok, eu entendo, eu ser preenchido por Cristo e conseguir amar mais a Cristo do que a mim mesmo, eu preciso me esvaziar de mim mesmo primeiro, ok, mas o que significa isso? Significa nós nos esvaziarmos do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho e muitas vezes dos nossos próprios desejos. Porque cá entre nós, como nós somos inchados pelo nosso próprio ego, pelo nosso próprio orgulho e pelos nossos próprios desejos, não é? E é exatamente contra isso que o Senhor Jesus Cristo diz, quando Ele é perguntado sobre quais são os 2 maiores mandamentos. Senhor Jesus Cristo, quais são os 2 maiores mandamentos da lei? E o Senhor Jesus Cristo diz, o primeiro é amar o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, amar Deus acima de tudo. Percebe que Jesus Cristo não coloca você mesmo nessa conta? Ele diz, ame ao Senhor antes de mais nada, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Você só entra no terceiro lugar. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo da mesma maneira como você se ama. Tão inversa essa ordem de valores que o Senhor Jesus Cristo coloca, tão diversa da nossa própria escala de valores, não é? Nós amamos a nós mesmos acima de todas as coisas, queremos o nosso próprio bem, queremos o nosso próprio conforto, queremos as nossas próprias vitórias, queremos as nossas próprias conquistas, e quando e se sobra tempo, pensamos no próximo. E aos domingos, aos fins de semana, quando e se sobra tempo e energia, buscamos ao Senhor. E Cristo diz, reverta tudo isso. Isso não é maneira de viver. Você quer realmente ter uma vida que tem significado, diz o Senhor Jesus Cristo, ame a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo, aí sim, como a ti mesmo. O que
que Cristo está dizendo é então, para amar Deus sobre todas as coisas e para amar o próximo como a ti mesmo, você vai ter que diminuir um pouco o espaço que você tem no seu coração para si mesmo. Você vai ter que esvaziar um pouco o seu coração de toda essa paixão que você tem por si mesmo, pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias convicções, pela sua própria personalidade, e aprender a amar a Deus mais do que ama a si mesmo, e amar o próximo exatamente como você ama a si mesmo. O que Cristo está dizendo é então, desapaixone-se um pouco sobre si mesmo, desapaixone-se um pouco de si mesmo, pare de ser tão certo sobre as suas próprias convicções, ideias sobre a vida, porque assim você não tem espaço para amar a Deus sobre todas as coisas e nem o próximo como a ti mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Um copo cheio não pode ser enchido, porque não há espaço nele. A ideia é essa mesmo, esvazie-se de si mesmo, para que você possa ser preenchido por Cristo. Pare de olhar tanto no espelho e ser tão apaixonado por si mesmo. Tente ser um pouco mais apaixonado pelo próximo. Comece a orar um pouco menos sobre si mesmo, para que você tenha mais tempo e mais memória para lembrar das dificuldades dos seus irmãos, diz o Senhor Jesus Cristo. Pare de gostar tanto de si mesmo. Pare de bater nas próprias costas quando olha no espelho e diz como você aprendeu a ser santo, como você hoje é um cristão maravilhoso, como você já faz a sua parte, como você imagina. Pare de se congratular em si mesmo, esvazie-se de si mesmo. Nós dizemos isso para nós mesmos, na nossa própria mente, e Cristo olha para a gente e diz: menos, meu filho, menos, porque menos de você significa mais de mim. Esvazie-se a si mesmo, porque tão apaixonado por si mesmo, você não vai ser capaz de ser preenchido por Cristo, você não dá espaço para que o Espírito Santo age em sua vida. É interessante porque isso é muito contrário ao que a gente vê e ouve por aí. Muitos pregadores, muitos locutores, muitos palestrantes dizem exatamente o oposto. Uma técnica clara de quando você vai falar em público é você começar a encher a bola das pessoas que estão te ouvindo, né? Você já deve ter visto, inclusive, gente dizendo que plateia bonita, que coisa bacana, cheio de sorrisos, não é? É uma técnica clássica, você começa enchendo a bola das pessoas que estão te ouvindo. Mas eu acredito que o que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus Cristo é o exato oposto: esvaziar um pouco a nossa bola, esvaziar um pouco os nossos egos. Nós estamos muito felizes com as bênçãos que temos recebido do Senhor. Nós estamos tão felizes e ocupados com as bênçãos que temos recebido do Senhor, que raramente nos perguntamos como Deus quer abençoar o mundo através da minha vida, através das bênçãos que eu tenho recebido. Abrimos nossas Bíblias durante a semana e nos perguntamos: que bênçãos Deus tem para mim? Quando deveríamos nos perguntar: que bênçãos Deus tem para o mundo através de mim, através da minha vida? Que bênçãos o Senhor tem para me entregar? Nós nos perguntamos, quando deveríamos nos perguntar: que bênção Deus tem a entregar ao mundo através da minha vida? Como eu posso servir ao mundo através do Evangelho de Cristo para que o nome do Senhor seja exaltado? Precisamos de menos de nós mesmos, precisamos de menos autoestima, na minha opinião. Estamos muito felizes, estamos nos sentindo muito santificados, estamos dando muitos tapinhas nas nossas próprias costas, dizendo como nos tornamos grandes denominações, grandes igrejas e excelentes pessoas, quando deveríamos olhar para o texto e dizer que não alcançamos nada disso, porque não vivemos vidas de entrega como deveríamos viver, como o próprio Paulo vive. O que precisamos é começar a nos esvaziar. Acho que precisamos de menos autoestima, precisamos menos de autoaprovação e menos autoafirmação. Precisamos olhar para o texto e dizer: preciso ser transformado por Cristo, preciso aprender a me entregar mais a Ele, porque só nessa entrega profunda é que há a verdadeira alegria. Queremos encontrar a alegria de Cristo e viver a alegria do Evangelho sem um ato de entrega profunda, total e completa a Cristo, e isso não existe, diz Paulo. Eu aprendi a estar alegre em todas as circunstâncias, porque me entreguei total e completamente a Cristo. E só consegui me entregar completamente a Cristo a partir do momento que me esvaziei do meu próprio ego, dos meus próprios prazeres e dos meus próprios desejos. Só aprendi a amar mais a Cristo do que a mim mesmo a partir do momento que comecei a pensar e agir mais para Ele do que para mim mesmo. A partir do momento que busquei viver o Evangelho em cada área da minha vida, diz Paulo. A grande questão é essa: esvaziar-se a si mesmo. E esse é um aspecto importante do Evangelho que nós temos tantas vezes esquecido. Temos esquecido como indivíduos, temos esquecido tantas vezes como igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo mundo todo.
e tentamos viver um evangelho no qual eu não preciso me esvaziar de mim mesmo antes. A gente tenta viver um evangelho que acomoda as duas coisas. Eu vivo para Cristo, mas eu também vivo para mim mesmo. Eu vivo para servir a Cristo, mas eu invisto muito mesmo no meu tempo servindo a mim mesmo, aos próprios prazeres, aos meus próprios desejos. Eu adoro a Cristo, mas eu também adoro as minhas próprias convicções. Eu adoro a Cristo, mas eu também adoro a pessoa que eu me tornei ou que eu estou me tornando. E a gente acaba vivendo um evangelho deformado, um negócio que parece evangelho, mas não é verdadeiramente evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente não quer antes se esvaziar para poder ser preenchido pelo Espírito Santo do Senhor. E aí, tentando viver um evangelho de Cristo, sem nos esvaziar de nós mesmos, nós vivemos evangelhos no qual nós nos esquecemos que a principal ordem de Cristo é usar tudo que temos e tudo que somos para alcançar os perdidos para a salvação de Cristo. Que o nosso principal objetivo não é nos auto-enriquecer, não é nos auto-engrandecer e não é nos auto-envaidecer. O nosso objetivo como igreja de Cristo não é construir impérios do Evangelho, não é construir igrejas absolutamente suntuosas, luxuosas, ficarmos ricos. O nosso objetivo principal tem que ser servir a Cristo, amar mais o próximo do que a nós mesmos, investir mais em missões do que no nosso próprio conforto, tantas vezes, investir mais do nosso tempo no próximo do que em nós mesmos, investir mais da nossa energia no reino de Cristo do que em nós mesmos. Mas a gente não se esvazia de si mesmo, e aí a gente tenta conciliar uma coisa com outra e vive um evangelho deformado. Tentar viver o evangelho de Cristo sem esvaziar-se de si mesmo leva as pessoas a tentarem a viver um evangelho muito centrado em si mesmo e não centrado em Cristo. Um evangelho que não é cristocêntrico, mas é um evangelho eucêntrico, se você me permite dizer, autocêntrico. Eu me coloco no centro e eu digo o que Cristo tem para mim, o que a Bíblia tem para mim, o que a oração tem para mim, o que os irmãos têm para mim, o que a igreja tem para mim. E é por isso que nós vemos tantos cristãos vindo às igrejas, por exemplo, com uma atitude consumerista, vindo à igreja como se fosse um local no qual eu consumo algo. Muitas pessoas que vêm à igreja pensando, bom, eu já entrego dízimo, ou pelo menos eu coloco ali naquela caixinha com o nome esquisito uma contribuição, e eu espero então ter um culto confortável, eu espero um banco confortável, eu espero um ministério infantil confortável, eu espero um pastor que fale coisas que eu vou gostar, que vai me colocar para cima, que vai dizer aquilo que eu quero um louvor que seja bacana. E se eu não recebo nada disso, eu acho que eu tenho que procurar uma igreja que me ofereça o que eu quero. Pessoas que vêm à igreja com mentalidade consumista, vou consumir um culto ao Senhor, como se fosse consumir um espetáculo. Não é isso que acontece quando você vai ao cinema? Se você vai, senta e a cadeira não está confortável, o ar-condicionado não está numa temperatura bacana, e o espetáculo que passa ali não é bacana, você se levanta e dificilmente você volta. E tem gente vindo com essa mentalidade para a igreja, quando não é esse o objetivo e nem a vida da igreja. A igreja é um local no qual nós somos convidados a vir para juntos construirmos o reino de Deus. É um local no qual nós devemos nos perguntar, o banco não está totalmente confortável, o que eu posso fazer junto com essa igreja para melhorar isso? O som não está o ideal, como eu posso contribuir também para isso? Porque isso é proclamação do Evangelho, é para que mais pessoas ouçam e entendam o Evangelho sendo pregado. As coisas não estão perfeitas na vida da igreja, como eu posso me unir a essas pessoas para que o reino de Cristo, a salvação de Cristo seja proclamada neste local? Essa é a mentalidade daquele que entregou a sua vida a Cristo, que ama a Cristo e o seu reino. Nunca uma mentalidade de consumidor. Mas se a tua vida é centrada no eu, se a tua vida não foi esvaziada de si mesmo para ser preenchida por Cristo, você vai chegar na igreja achando que o que tem aqui é uma relação de consumo. Tentar viver o Evangelho de Cristo sem se esvaziar de si mesmo não leva-nos a perguntar quais são os sonhos e desejos de Deus para o mundo, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Faz a gente simplesmente se perguntar sobre si mesmo, faz a gente olhar mais para si do que para o próximo, faz a gente viver um Evangelho deformado que não é o Evangelho de Cristo, e é o que tantos evangélicos têm vivido hoje em dia, tantos que se dizem cristãos têm vivido hoje em dia. Um Evangelho tentado viver dentro apenas do centro de si mesmo, e que não é Evangelho. Lembra Evangelho, usa os mesmos vocábulos de Evangelho, mas não é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A mensagem de Cristo é abraçar Cristo em nossas vidas, amá-lo, nos entregarmos tanto a Ele que Ele se torna mais importante para nós do que a nossa própria vida, do que os nossos próprios confortos, do que os nossos próprios desejos.
Isso é Evangelho de Cristo. E somente vivendo assim, diz Paulo, é que você e eu vamos conhecer uma alegria de Cristo que é capaz de suportar mesmo as maiores adversidades da vida. O problema, está nos apontando a epístola aos Filipenses, é que a gente erra a ordem das coisas. A gente simplesmente abre o texto e quer dizer: e aí, Jesus? Agora eu me entreguei ao Senhor, eu estou vindo na igreja, estou fazendo aquilo tudo que dizem que eu tenho que fazer, eu passei pela classe do batismo, eu passei pelo batismo, então Jesus, cadê a alegria? Cadê a alegria? E Paulo está nos dizendo aqui da parte do Senhor Jesus, conforme você for aprendendo a se entregar cada dia mais ao Senhor Jesus Cristo, você vai aprendendo também a desfrutar cada dia mais da alegria dele. E no dia em que você já for capaz de amar mais o Senhor Jesus Cristo do que a sua própria vida, do que os seus próprios prazeres, do que os seus próprios desejos, então você vai descobrir a alegria do Evangelho, que se mantém feliz e alegre mesmo nas piores situações. Mas isso só vai vir também, diz Paulo, no dia que nós começarmos a nos esvaziar de nós mesmos, nos sentirmos menos orgulhosos de nós mesmos, tivermos um ego menor, e sermos capazes de dizer como Paulo, quando Paulo diz que eu diminua e que Cristo aumente, a ideia é exatamente essa, que eu diminua a cada dia. E essa é uma oração que nós temos feito aqui de culto domingo após domingo, não é? Cristo, faze-nos mais parecidos com o Senhor, menos parecidos conosco mesmos. Ensina-nos a viver uma vida em que Cristo habita em nós, não mais o Vladek habita no Vladek, mas Cristo habita no Vladek, ao ponto de, quem sabe, algum dia algumas pessoas poderem olhar para mim e dizer: eu sinto Cristo na sua vida, eu sinto Cristo nas suas ações, eu sinto Cristo no seu abraço, eu ouço Cristo nas suas palavras. Esse tem que ser o desejo de cada um de nós, esse tem que ser o intento, o sonho, a luta de cada um de nós, que sejamos transformados a cada dia pela palavra do Senhor, para que sejamos como Cristo era para as pessoas, para que a nossa vida seja pequena, mas Cristo seja grande em nós, que nós sejamos vazios de nós mesmos, mas Cristo preencha cada canto do nosso ser, cada pensamento das nossas cabeças, cada palavra da nossa boca, cada ação das nossas mãos e dos nossos pés. A alegria de Cristo só pode ser experimentada em uma vida que se entrega total e completamente a Ele. E só consegue se entregar total e completamente a Cristo quem se esvazia de si mesmo, quem tem menos convicções e diz: não se trata da minha própria vontade, não se trata da minha própria convicção, se trata de Cristo em mim. O que eu quero e o que eu preciso é Cristo em mim. É aquele que ora dizendo: Pai, menos de mim e mais do Senhor. O que nós precisamos fazer olhando para a palavra de Deus é exatamente isso. Não pular a ordem das coisas, não achar que vamos desfrutar a alegria do Evangelho em um estalar de Deus, mas que vamos aprender a alegria do Evangelho conforme caminhamos com Cristo e nos entregamos a cada dia a Ele. Vamos buscar isso em leitura da Bíblia e oração diária, em comunhão com os nossos irmãos, buscar como podemos todos juntos crescer, como podemos apoiar uns aos outros, de maneira que se um tropeça, o outro o apoia, e quando o outro tropeça, o um apoia, para crescermos todos juntos até o pleno conhecimento de Cristo, que Ele seja manifestado em nossas vidas a cada dia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez, por tudo que aprendemos na Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da Epístola de Filipenses, porque sentimos o Teu Santo Espírito conosco, nos orientando e nos guiando em tudo. Queremos te agradecer, porque ao mesmo tempo que somos ensinados, somos também confrontados, Pai. Pai, nós percebemos que não vivemos entregues diante de Ti como deveríamos. Nossos desejos, nossas próprias vontades, nossos próprios egos ainda habitam dentro de nós e são tantas vezes inchados dentro de nós. Pai, ensina-nos a esvaziarmos de nós mesmos. Pai, ensina-nos a entregar tudo que temos e somos diante do Teu altar e dizer e perceber que nada que temos de nós mesmos é bom, mas precisamos de Ti.
Precisamos ser preenchidos, tomados pelo Teu Santo Espírito. Precisamos ser tomados pelo Teu Santo Espírito de maneira que as palavras que dizemos não saiam de nós mesmos, mas sejam palavras de Cristo, palavras de cura que o mundo tanto precisa ouvir. Que as nossas ações não saiam de nós mesmos, mas saiam de Cristo que habita em nós e tomou conta de cada parte do nosso ser. É isso que nós precisamos, buscar o Teu reino sobre todas as coisas, em tudo que fazemos, Pai. Ensina-nos tudo isso, ensina-nos a nos entregarmos a Ti, ensina-nos a amarmos a nós mesmos cada dia menos e amarmos mais a Cristo, amarmos mais o próximo. Esvazia-nos de nosso próprio orgulho, Pai, de nossa própria autoestima. Faze de nós servos e servas que Te agradam. Faze de nós menos parecidos conosco e mais parecidos com Cristo. É o que pedimos, no nome dEle.